venda de carro e venda de imóvel. Incide valores em cima disso? Você paga imposto ou não? Existe. Não é chamado necessariamente imposto de renda, é chamado ganho de capital. Como? Ganho de capital. É um imposto que você tem que pagar por fora, mas vai ser incorporado na declaração de imposto de renda. Então, um exemplo, se você comprou uma casa por 100 mil e vendeu ela por 200 mil, aquilo ali a Receita tributa como ganho de capital, que inicia de uma alíquota de 15% em cima dessa diferença, e aí você tem que pagar esse ganho de capital. Mas suponhamos que eu paguei 100 mil há 10 anos atrás e vendi por 200 mil 10 anos depois. A correção não corre aí, não? Sim, sim. Existe, no programa da Receita Federal, quando você vai calcular o ganho de capital, ela considera toda essa parte de tempo, de valor do imóvel e uma atualização. E aí há uma atualização automática desse valor para chegar nos dias de hoje. Mas, em regra, a maioria das vezes você ainda tem que pagar um valorzinho de ganho de capital. Agora, carro, eu acredito, a não ser quem mexa com venda de carro, né? Que eles apertaram também, né? Sim, eu sim. troquei meu carro, por exemplo, a concessionária que antes pedia só para você fazer passar no cartório uma procuração para eles vender por preço que quisesse e aí sobrava para mim. Agora eu tenho que vender para ela revender para alguém, né? Ela vai pagar sobre o lucro dela, né? Vai. A parte importante nesse momento aí é porque agora não está sendo mais preciso tributar esse recebimento do carro para a venda. Então, fica ali em stand-by. Vai acontecer a tributação quando ela vender. Então, carro é uma situação que quase nunca acontece essa parte do ganho de capital, porque a gente acaba... geralmente você acaba ficando com o carro um tempo e ele desvaloriza normalmente. Desvaloriza. Essa é a verdade. Você compra um carro por 20 mil hoje, usadinho, bonitinho e tal, né? Quando você for vender, você vai vender por 15, possivelmente. Raramente você vai pegar 22. E mesmo que pegasse, deve ter a correção. Sim, sim, sempre tem a correção. Sempre tem. Evidentemente, se ele vender por 22, daqui 2 anos, essa correção será coberta. Sim. Vamos falar um pouquinho, eu deixei até por último, até porque é tua área. O microempreendedor individual. São muitos brasileiros que começaram, né, a vida vendendo, fazendo negócios, até porque o desemprego, muita gente, o desemprego obrigou a isso. Esse microempreendedor tem que fazer uma declaração? Olha, o microempreendedor ele é obrigado a fazer uma declaração da empresa. Ele é obrigado a fazer uma declaração do faturamento que ele auferiu durante o ano. Seja ele qual for? Seja ele qual for. Olha. Porque aí, independente do faturamento, a única obrigação acessória oriunda do microempreendedor individual é essa declaração do microempreendedor. Agora, esse microempreendedor que faturou acima de 40 mil, e passa esse valor para o CPF, é também importante que ele faça a declaração pessoa física, porque aí nós já entra naquela regra de receber rendimentos isentos acima de 40 mil, mesmo que já foi tributado. Quer dizer, ele fará o que todo comerciante faz. Isso. Faz uma da empresa e faz uma pessoa jurídica, porque ele se beneficiou dos lucros daquela empresa. Exatamente. É isso mesmo? Acaba acontecendo para o MEI também, mesmo que esse lucro seja menor que 28 mil? Não, no caso do lucro menor, ele não precisa ser declarado como pessoa física. É recomendado, porque hoje... É um bom negócio, eu acredito. Vamos pegar firme. Mesmo quem ganhou até 28 mil reais, não seria interessante fazer a declaração? Que amanhã ou depois ele vai comprar uma casa, ele vai pegar um financiamento, até que ele justifique o quanto ele ganhou, o quanto ele ganha mais ou menos por mês, é complicado. Agora, se ele declarou na Receita... Tá lá. Tá lá, né, mano, velho? É um comprovante, é um documento ali que serve como base de rendimento, é uma declaração.
Ali há uma declaração do contribuinte que ele recebeu aqueles valores. Então, assim, tem gente que não é obrigado a fazer, mas é interessante. E hoje a maioria do sistema requer que aquela pessoa tenha ali um recibo de imposto de renda para que você dá andamento ao dia a dia ali como empresário. Então, quem não é obrigado, mas assim, vê uma necessidade, é interessante declarar. Eu acho que até para né, a própria representatividade na hora de fazer um negócio, Sim. a declaração de imposto de renda vale mais do que qualquer recibinho que você tem ali, dizendo que você tem um tal faturamento. Hoje os bancos pedem muito a declaração, independente do valor que você fatura. Você vai abrir uma conta, os bancos pedem o comprovante de renda, e você às vezes não tem uma outra comprovação, tem que ser o recibo do imposto de renda. Vamos para a última pergunta que nós separamos para você. Lembrando, olha, as perguntas feitas estão representando outras tantas, mais ou menos no mesmo sentido, tá bem? Esse é do Diego Sanches, Riacho Fundo 1, Distrito Federal. Pergunte, Diego. Boa tarde. Gostaria de saber se quem tem pendência com a Receita Federal pode sair do Brasil para passar férias em outros países. Pendências. Celso, Cai dentro daquilo que eu perguntei para você, né? Será que a Receita não vai pinçar o cara no aeroporto, não, mano, velho? Olha, isso é uma... Quando eu digo a Receita, ela já passou para a Polícia Federal, né? Exato. Quando a gente fala pendência, existe tanto a pendência fiscal quanto a pendência regular, de cadastro. Então, assim, se a pessoa estiver devendo, se a dúvida dele for relacionada a valores, a pendência fiscal, ele está devendo à Receita Federal, não pode impedir que ele tenha qualquer movimentação, até mesmo fora do país. Certo. Agora, uma observação importante nesse caso é o seguinte: se ele não declarou, se ele passou algum tempo sem declarar, o CPF dele pode ser suspenso ou até cancelado. Com esse CPF suspenso ou cancelado, esse sim, ele não pode fazer viagem para o exterior. Então, se for pendência cadastral, ele não pode fazer viagem para o exterior. Quando acontece dele ter o CPF anulado? Pois é, no caso dele ser obrigado a declarar, a Receita tem essa informação, ser obrigado a declarar. Você ganhou 45 mil no ano passado e não declarou. Aí vai Você ganhou 500 mil e não declarou. Aí vai suspender no primeiro momento, aí depois pode vir a ser cancelado. Uma situação comum de cancelado é pessoas que abrem um novo CPF e aí usa aquele ali como fraude. A Receita, verificando aquele ali, cancela o CPF daquela pessoa. E aí ela fica impedida de fazer movimentações fora do Brasil. Rapaz, me veio uma pergunta aqui que eu não posso deixar de te fazer. A pessoa faleceu, vamos dizer, nós estamos falando de 2019, Isso. que nós estamos declarando em 2020. A pessoa faleceu, vamos dizer, em meados de 2019. Então ela recebeu salário, ou aposentadoria, seja lá o que for, janeiro, fevereiro, março, abril, até o mês 6. Certo. Tem que ser feita uma declaração? Tem sim, Celso. É uma situação que Até porque a pessoa poderia ter bens também. Às vezes a pessoa tem bem, mas de qualquer forma, essa pessoa, ela oferiu renda. E aí inicialmente, você faz uma declaração de espólio. Então, nessa declaração de espólio, você precisa considerar os rendimentos daquele ano, mesmo que seja por algum período, mas precisa considerar e fazer essa declaração. Quem faz a declaração? Na verdade, vai ser de orientação do inventariante, né? O inventariante. Isso, de obrigação do inventariante e de preferência que tenha uma orientação de um profissional responsável da área. Porque tantas outras declarações como essa, a maioria tem algumas particularidades que é interessante que um profissional acompanhe. Então, a minha orientação para qualquer contribuinte é que busque um contador de confiança, busque um profissional que conheça da área para que dê uma orientação precisa. Porque qualquer uma orientação, às vezes, fora da linha correta que a Receita pede, você pode sofrer em situações desconfortáveis no futuro. Quem? O inventariante? Não, eu falo o contribuinte o responsável no geral. pela declaração, porque a pessoa morreu. Eu falo o contribuinte em geral no sentido de se não buscar um profissional adequado ali para orientar ele. Nós ainda estamos
no mês de março, ainda comecinho do mês de março, e temos até o final de abril para fazer essa declaração, até o último dia de abril, não é isso? Exato. O que é que você deixa de informação para o telespectador, para a telespectadora que está nos assistindo agora? Até porque parece-me que, né, já passou ali, se ele fizer rapidinho também, ele recebe mais rápido se tiver uma devolução. Celso, é uma situação assim muito importante que o contribuinte faça agora, é levantar todas as documentações. Porque deixar para a última hora, a gente sabe que o sistema da Receita Federal pode haver oscilações. Então, eu já vi casos que a pessoa não conseguiu, deixou para o último dia e não conseguiu enviar a sua declaração. Então, a minha orientação é que busque logo um profissional e já comece a se movimentar, porque nós somos acostumados a sempre deixar, não, eu vou deixar para abril, vou deixar para... E tem essa parte importante também, que no momento que você faz logo, você pode receber isso logo, se você tiver imposto a restituir. E também vai ser bom que fica livre logo dessa pendência aí, é uma situação a menos aí na vida. Interessante que antes ele emitia lá um boleto, né? A própria Receita manda na hora que você está fazendo a declaração e você vai ao banco para pagar. Ia. Agora parece que vai valer o débito automático. Agora, na verdade, existia já a possibilidade do débito automático, mas era, na maioria dos casos, para as parcelas, a partir da segunda parcela. Hoje você já consegue, desde a primeira, colocar em débito automático. E até o prazo para isso, ele aumentou, porque você tinha até o dia 30 para colocar essas parcelas em débito automático. E agora você tem até o dia 10 de abril para colocar essas parcelas aí no débito automático. No débito automático. E quem tiver que pagar menos do que os R$400 aí que a gente supôs que poderia ser dividido, né, que seria de uma vez só, ele pode ser pago em débito automático também? Pode sim. No VaptVupt, no VaptVupt. Pode ser pago em débito automático. Tudo bem. É interessante o débito automático pela situação de... Tem muito contribuinte que esquece. E aí você, sabe que não, já está ali um protesto, já está ali uma execução fiscal. Então é interessante que seja no... Dever ao leão não é um bom negócio. Não é, mas é interessante também cumprir a obrigação acessória tributária. Hoje, a maioria de nós somos obrigados e a gente tem que usar esse prazo, usar essas prerrogativas para fazer isso de forma correta. Por isso é que chama imposto. Por isso. Está imposto. Você tem que pagar. Você tem que declarar. Não é isso? Exatamente. Obrigado por ter vindo, Renato. Eu que agradeço, Celso. Não, obrigado pelas informações. Por mínimos que elas sejam, ela sempre facilita. Eu ganhei com você aqui algumas coisas, né, que vai servir para a minha declaração. Espero ter contribuído com as demais pessoas que estejam nos vendo, viu? É um prazer. Obrigado. Prazerão. Grande abraço.